Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja na vida, no coração de cada um de nós. Hoje, dia 16 de julho de 2023, estamos no 15º domingo do tempo comum, pedindo a Deus que guie e ilumine o nosso coração e nos fortaleça na fé. E o evangelho que temos hoje para refletir é tirado de Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram na beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e as secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus. Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem terá dado mais ainda, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver o que com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem do maligno e a rouba, e o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e as perseguições por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um pouco longo, deste domingo, mas ele vem nos trazer a parábola do semeador. Jesus fala em parábola, conforme ele diz mesmo, é para que alguns entendam e outros não. E o que faz com que a gente compreenda, entenda, veja e ouça o que Deus tem que falar? É a sensibilidade do coração. É a nossa sensibilidade do coração que vai nos dando a capacidade da gente ver e ouvir o que Deus tem para nos dizer. É um coração sensível, consciente da nossa condição humana, consciente de onde estamos, consciente de quem somos, do que conseguimos viver até agora, do que não conseguimos viver, do que deu certo, do que não deu certo,
e alimentado pela esperança de dias melhores. Vivemos esperando dias melhores, conforme diz a música dos roqueiros. Viu? Dias para sempre, dias melhores cada vez mais. E aí Jesus coloca isso. É semente na beira do caminho, é semente entre as pedras, é semente entre espinhos. É porque o semeador, ele não tinha um preparo da terra como nós temos. Ele saía jogando semente para todos os lados, sem nenhum critério. Viu? Assim funcionava o semeador na época. Ele jogava semente para todos os lados na esperança de que alguma caísse uma terra boa e ali produzisse fruto. Mas também ele sabia que cada um produzia o fruto segundo a sua condição. Uns 100, outros 60, outros 30. O fato é que produzia. Mas a média era 10 por 1. Então Jesus na parábola, ele vai dizendo que a semente é essa palavra de Deus, que ela é jogada pelos ventos afora. A gente joga a palavra de Deus em todos os cantos, em rádio, televisão, internet, WhatsApp, Instagram. A gente vai jogando nas celebrações eucarísticas, a gente vai jogando. É claro que diante de nós temos todos os terrenos possíveis. A gente na beira do caminho, a gente que é pedra mesmo, a gente que é envolvido pelos espinhos da vida, mas a gente de terra boa, a gente que acolhe essa semente, a gente que permite que a palavra de Deus brote. E aí que é a lógica de que Jesus diz essa parábola. Primeiro, o semeador, que é Deus, Jesus Cristo, ele é abundante na quantidade de semente que joga. Segunda grande pergunta, que tipo de terreno que eu sou? A palavra de Deus, que tipo de terreno que eu sou nesse período da vida? Porque há período da vida que nós somos mergulhados nos espinhos mesmo, né? As preocupações, as correrias, tanto de atividade, tanta de coisa para fazer, que a gente não consegue de modo nenhum pensar em Deus, porque a gente vive com a cabeça ocupada em tarefas, a gente vive com a cabeça ocupada em afazeres, essas coisas todas. Há momentos em que qualquer coisa rouba a palavra de Deus no nosso meio, né? Qualquer coisa me tira isso, qualquer afirmação, qualquer reflexão me tira isso, qualquer fake news me tira isso. A outra é a nossa fragilidade. A gente quer, mas a gente não tem profundidade. A gente não tem terra. A gente tem pedra mesmo, o coração é empedrado. As coisas são difíceis, complicadas. Mas aí tem as coisas boas, que é a terra boa. Mas também há o respeito por cada condições. Cada um é capaz de oferecer algo. Cada um dá conta de oferecer algo. E por isso Jesus vai dizendo isso. Jesus usa isso aí para dizer, olha, quem é terra boa não vai produzir sempre 100. Tem gente que é terra boa só produz 60. Tem gente que é terra boa e só produz 30. Porque Jesus também respeita a nossa capacidade. Jesus entende, respeita a nossa condição, respeita aquilo que nós somos capazes de produzir. Mas também Ele nos convida a gente sair da cegueira, a gente sair do mundo da mudez, a gente aprender a perceber. Viu? Porque quem não entende o ensinamento de Jesus, Jesus é questionado pelos discípulos, pois olha, porque eu falo assim porque tem gente que não adianta, tem gente que a dureza do coração não vai conseguir perceber, tem gente que a dureza da vida não consegue perceber. E por isso essa busca constante de Deus, de fazer com que a vida se torne um pouco mais abençoada e que Ele possa reinar no nosso meio, nos dando uma paz, uma esperança, uma alegria e, acima de tudo, um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Por isso, a gente vai buscando essa palavra e que ela possa cair no nosso coração e que o nosso coração seja terra boa, para que a gente produza muitos frutos e esses frutos possam alimentar muita gente com aquilo que Deus nos deu. Um abraço e até mais.